Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Cleiton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Mas já está pronto ali, Rogério, posicionado. Nesse momento, beleza, vamos dar tudo certo. Atencioso, e a gente agradecendo ao técnico Rogério Ceni e a assessoria de imprensa do Fortaleza que nos permite fazer essa primeira pergunta. Agradecendo mais uma vez ao Rogério Ceni por estar aqui atendendo a imprensa no pré-jogo, né, Rogério? Aliás, não é qualquer jogo, é um clássico. Mais um na tua história, desta feita não só no futebol cearense, mas agora no futebol brasileiro. Que importância esse jogo de sábado contra o Ceará? Como é que está o teu time neste jogo, Rogério? Boa noite. Boa noite, estamos trabalhando o time ainda, né, durante a semana, hoje, mais amanhã ainda. Esperamos ser competitivos o suficiente para ser um adversário digno contra o Ceará depois de tanto tempo, né, na Série A, né, um confronto de Série A. E os clássicos sempre são mais importantes, é o próximo, né? Então temos que viver esse jogo. Esse ano nós já tivemos 4, né? Fortaleza e Ceará. Esse é o 5º, mas sempre o próximo Fortaleza e Ceará é o mais importante. A gente não sabe como é que está o Romarinho. A informação que a gente tem é que ele pegou uma virose e tal. E não sei se você poderia dizer se está tudo bem com ele já. Ficou 2 dias sem treinar, hoje já fez uma movimentação um pouco mais leve. Vamos aguardar amanhã para ver como ele amanhece. Tem coisa, mas hoje já fez uma movimentação no campo. Ô Rogério, boa sorte para ti também logo nesse clássico da rei do futebol cearense. Rogério, e sobre o Chiesa? Chiesa continua treinando e esperando fazer gols, né? Para a equipe do Tricolor? Centroavante, né, vive de gols. A gente espera que ele possa, quem sabe até nesse jogo de sábado, fazer um gol que seja importante para cada um, né? Tempo atrás o André não fez 2 gols, o Wellington 2 gols, então a gente espera que os atacantes, né, que o Chiesa ganhe confiança quando tiver a oportunidade de fazer seu primeiro gol. E o jogador também que pode entrar no Tricolor, o Mariano Vasquez, né, um bom jogador, por sinal, o que você fala dele? Um bom jogador, um meio atacante, né, um jogador que joga tanto pelo lado como à frente, boa relação com a bola, né. Tenho certeza que ao longo desse ano será bastante útil para a gente. Você espera contar, Rogério, com o Nenê Bonilha? A regularização dele deve sair essa semana ou não? Acho que não. Acho que o Nenê Bonilha demora um pouco mais. Eu também não tenho informações muito concretas, para ser sincero com você, mas não acredito que até amanhã, no fim da tarde, esteja regularizado. E ainda também precisa evoluir um pouquinho mais na parte física também, que estava parado. Então, em tese, não conto com ele para essa partida do fim de semana. Vai ser um clássico um pouquinho diferente até também por conta da situação das torcidas. Vai ser o primeiro clássico, 70% Ceará, 30% Fortaleza. Você acha que isso pode dar uma motivação a mais fora do gramado para o seu elenco? Não. O jogo ele é resolvido dentro do gramado. É importante que esteja casa cheia, que o torcedor do Fortaleza ocupe seus 15 mil lugares, é isso? 15 mil? 15 mil. Seus 15 mil lugares, e no jogo do segundo turno provavelmente teremos a mesma divisão, né? Eu sei que talvez não seja o ideal, meio a meio sempre é bacana, mas ainda é importante ter a presença da torcida adversária no estádio, mesmo que seja um quarto, um pouco mais de um quarto do estádio, mas é importante sempre a presença talvez seja uma das coisas que caracteriza o clássico cearense, né? Ainda a presença em relativo peso de 2 torcidas diferentes, cores diferentes. Eu acho que isso é o que simboliza, né, o clássico, principalmente esse clássico cearense. Rogério, hoje você, no seu elenco hoje, você pode-se dizer que durante o Campeonato Brasileiro, principalmente da 3ª, 4ª rodada para cá, onde você tem o maior número de opções? Hoje, se o jogo de hoje, depois da 3ª ou 4ª rodada, para esse jogo é o jogo que talvez a gente tenha mais opções de banco, de troca, né? Alguns jogadores voltando de lesão, um pouquinho abaixo, outros chegando agora e ainda tendo que melhorar a parte tática para poder trabalhar, mas já é um jogo que te dá um pouco mais de opções. Os outros jogos a gente tinha bastante carências, jogo que nós não fomos com nenhuma substituição de ataque, né?
Esse a gente já tem um pouco mais de opção para esse jogo. Você utilizando Mariano Vasquez ou de saída ou no decorrer do jogo, aí você mudaria o seu sistema? Talvez, não sei, isso é uma questão de adaptação ao momento do jogo, se ele for começar jogando. Eu não posso garantir para você. O mais importante é que ele compreenda aonde ele for ser utilizado, que ele compreenda a parte tática para fazer, porque com a bola, o jogador que sabe lidar bem com a bola, com o jogo, tem bom 1 contra 1, um jogador que tem facilidade de distribuição de jogo. O mais importante é sem a bola que ele entenda a sua função dentro do campo. A partir desse momento, aí fica um jogador que tem bastante utilidade para a gente. Rogério, pelo que você tem observado do Ceará, você tem em mente, por exemplo, assim, uma possibilidade de mudança no teu esquema tático? Porque acredito eu que seja um jogo diferente, né? Que requeira, por parte do time tricolor, um pouco mais de cuidado. Você é um adversário que conhece também o Fortaleza. Hoje em dia no futebol, na Série A do futebol brasileiro, todos conhecem, né, seus adversários. Claro, existem sempre alguma surpresa que possa ser feita, alguma mudança de última hora, mas as características dos treinadores, dos times, dos atletas que entram em campo são conhecidas de todos. Então não se faz necessário ter um clássico para que você conheça. O Corinthians nós conhecíamos, o Atlético Mineiro, o Avaí que veio aqui, todos nós conhecíamos mais ou menos a maneira de jogar. A não ser aquele time, por exemplo, o Vasco do Luxemburgo que veio aqui no segundo jogo dele, o Avaí que teve um pouco mais de dificuldade para a gente, porque foi o primeiro jogo do Alberto. Quando você troca o treinador, troca a característica do time, né, a maneira de jogar, e aí você tem sempre alguma dúvida. Mas quando é um trabalho contínuo, né, de mais tempo, assim, você já tem uma noção básica do que vai ser feito. Se você me perguntar quais são os 4 jogadores que jogam mais à frente do Ceará, eu não vou saber responder para você exatamente quais são os 4. Mas nós temos dentro do leque de opções, nós imaginamos a característica de cada jogador que for utilizado, né, na sua respectiva posição. Ô Rogério, boa tarde. O Ceará tem algum jogador, ou um ou outro jogador que te preocupe mais, que merece uma atenção, ou é o coletivo? Não, eu acho que é o time que tem características individuais fortes na frente, uma defesa muito sólida, né? Ricardinho, Fabinho no meio, um jogador de mais marcação, força, outro jogador de armação, né? E na frente, no mínimo 3 jogadores de muito boa movimentação, que o Ederson escolha um ou outro, né? Alguns jogadores também, pelo lado do Ceará, também talvez seja um momento de maior número de opções do Ceará, né? Desde que alguns jogadores se machucaram no primeiro semestre e estão voltando agora. Também existem 6, 7 jogadores que podem ocupar essas 4 posições na frente. Agora, exatamente quem vai jogar a gente não sabe, mas são características próximas entre um e outro jogador. Mas é um time coletivamente muito bom, muito muito bem treinado e individualmente também com jogadores de frente que podem decidir num contra um, numa jogada, sem dúvida nenhuma. Eu estava lá no Ceará, eu tive para cá, e quem foi para a entrevista coletiva foi o Fabinho. Sim. Eu perguntei a ele se ele poderia dizer o que do Fortaleza ele conhece para dizer o que cuidados o Ceará deveria tomar. Uma das coisas que ele se sentiu à vontade para falar, outras ele não quis falar para também não abrir o jogo, claro, foi sobre a participação do Felipe Alves, que não é o único que poderia jogar com os pés, mas dessa forma talvez seja o único que esteja jogando nesse momento. Ele disse que numa bobeada qualquer do Fortaleza, o Ceará pode sim tirar proveito dessa situação. E o Fortaleza, tem alguma coisa assim que você possa falar pra gente, que você já passou pros seus jogadores, olha, isso aqui a gente pode tirar proveito? Eu com certeza falaria para os meus jogadores. Mas o Felipe Alves é uma coisa notória, né? E é verdade. Tudo é uma questão de risco, né? Quanto mais você arrisca, quanto mais você aposta, maior o risco de sucesso, como também pode acontecer exatamente o que o Fabinho falou. É uma questão. O Fluminense é assim também, joga mais ou menos, né? Arriscando até um pouco mais do que a gente, né? Joga uma linha bem baixa, com mais jogadores para baixo. É uma questão de... Tem treinadores que preferem fazer a bola longa e resolver lá na frente o problema a partir daí. Tem treinadores que preferem construir desde baixo a jogada. Isso é característico de um time bem observado pelo Fabinho. Rogério, boa tarde. Carafone. Rogério, boa tarde. Você vai ter a primeira experiência, né, no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Ceará, num jogo marcante depois de 26 anos, como você falou. Olha, se sou eu, vou ter a primeira, acho que os últimos 26 anos ninguém teve essa experiência tão... Né? Você vai ser o privilegiado também por conta disso, né? Mas a minha pergunta é o seguinte,
ganhar ou perder o clássico faz parte, empatar também, são os 3 resultados possíveis, óbvio, né? Mas ganhar não significa que está tudo certo, que você já conseguiu todos os objetivos, e perder não significa que está tudo errado, né? Perfeito. E todos os jogadores que falaram durante a semana, né, foram provocados a falar sobre isso, a importância do clássico, ser um jogo diferencial que mexe com a cidade. Como trabalhar esse equilíbrio do extremo de ganhar ou perder um clássico, se ganhar autoestima, se perder aquela crise entre aspas, e do outro lado também a questão a longo prazo do campeonato. São 3 pontos como qualquer outro jogo. Não, mas são 3 pontos importantíssimos, né? Porque você chegar a 17 pontos nesse momento, né? Já a posição na tabela, o número de adversários que você deixa entre a zona de rebaixamento e você. Então a vitória ela tem um valor muito grande, além dos 3 pontos, um valor agregado. E a gente trabalha com as hipóteses depois de acontecido, né? Eu não posso trabalhar hoje, trazer mais pressão para os jogadores, para trabalhar em caso de vitória, em caso de derrota, né? Nós trabalhamos sempre para vencer, sempre para colocar um time para ser vencedor. Ao final do jogo, a gente tem que, através do resultado, aí você dá sequência no teu trabalho e na parte motivacional do atleta, para que em caso de vitória, como você falou, né, não é porque está tudo perfeito, e em caso de derrota também não é porque acaba o mundo naquele momento. Agora, isso é a visão nossa do profissional que trabalha, né? O torcedor ele é passional, né? Ele quer a vitória a qualquer custo, né? Ele não quer saber se jogou bem, não ganhou. Então, assim, a gente vive, eu não posso botar mais pressão do que os atletas já têm no dia a dia por jogarem uma Série A, por entrarem em alguns confrontos com uma desvantagem muito grande, desde elenco, de formação, enfim, de uma série de coisas. Então, vamos jogar um jogo, é Fortaleza e Ceará, pode ser no Campeonato Cearense ou no Campeonato Brasileiro. É Fortaleza e Ceará. Quem já jogou jogo em qualquer competição, até na Fares Lopes, aí se tiver Fortaleza e Ceará, é clássico. Então a gente sabe que é um jogo bem concorrido, um jogo bem disputado. Como foram todos os clássicos, os empates que nós tivemos na Copa do Nordeste e na primeira fase do Campeonato Cearense. E ano passado o Ceará ganhou da gente no Campeonato Cearense, esse ano nós vencemos o Ceará. Cada clássico é uma nova história. Não é o último, né? Mas é o mais importante. O próximo clássico, nós somos campeões cearenses há pouco tempo, mas agora já foi. Aquilo faz parte da história, faz parte do passado. Agora nós temos que escrever esse presente aí que vai existir no dia de sábado. Rogério, dentro das possibilidades que você mesmo falou em relação ao clássico, ano passado o Ceará saiu mais vencedor, esse ano o Fortaleza tem essa vantagem em relação a vitórias. Mas minha pergunta é a nível de elenco. Nesse momento do campeonato, nessa atual situação de Ceará e de Fortaleza, no seu comando, será o clássico mais nivelado e mais disputado, com os técnicos tendo maiores possibilidades de peças, tanto no time titular como na parte também de reserva? Eu acho que o clássico mais disputado, falando em elenco, talvez tenha sido os jogos do primeiro semestre. Porque aliás, até os 2 jogos da fase classificatória, da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, onde acabaram empates. Eu acho que era onde os times tinham uma boa condição. Eu sei que não era o Henderson que estava como treinador, era o Lisca que estava como treinador, mas talvez tenha sido os clássicos mais equilibrados. Agora talvez até haja um equilíbrio, que tem dos 2 lados jogadores de frente, voltando de lesão, também pode ser que haja um equilíbrio, mas talvez eram melhores momentos das 2 equipes, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Cearense nessa primeira parte do ano. E aí vamos descobrir agora para esse jogo como é que as coisas caminham. A nível de convicção, dentro de toda essa sua passagem pelo Fortaleza, dificilmente um adversário mudou sua ideia de jogo para a sequência da própria partida. Mas a minha pergunta também é em relação ao Ceará. O Fabinho, junto com o Ricardinho, é uma possibilidade. O William Oliveira retorna de lesão. O Ceará com 2 volantes de contenção e com um volante de contenção e um Ricardinho que sai mais para o jogo. Mudaria alguma coisa em relação ao seu pensamento para esse confronto? Eu acho que um volante vai ser de contenção e o outro vai ser o Ricardinho. Não sei, é a minha, né, só uma opinião que eu tenho, né? Eu acho que vai ser dessa maneira, né? Mas assim,
Independente disso, a gente está preparado para as duas opções. Se for também com 2 volantes mais atrás, eu não vejo o Ricardinho saindo do time, mas pode acontecer também, é uma opção. Eu não conheço também o dia a dia lá, não conheço como cada um está, né? Não sei. O treino também é sempre fechado, né? A maioria dos treinos, assim como a maioria dos treinos aqui, também quando entra na parte tática a gente fecha. Então, não posso dizer para você quais volantes ele vai usar, mas para nós, cada um ocupa o mesmo espaço, mesmo sendo volante de contenção, de criação. Claro que o jogador que tem a facilidade de criar sempre chama um pouco mais de atenção, né? Você sempre tem um pouco mais de atenção sobre esse jogador. Rogério, o que você pode dizer, a sua maior preocupação em termos de jogadores? Quais são as posições? No caso do torcedor, querendo zagueiro, você também da mesma forma, fechou a janela, contratar aonde? Zagueiro? Sim. Estamos procurando, estamos na luta, tentamos alguns jogadores de fora, não conseguimos, né? Pedidas salariais muito grandes, alguns também não atendiam as nossas necessidades. A gente vai procurando na Série B, vai procurar em alguns outros times da Série A. Nós ainda temos 2 vagas para ser preenchidas com contratações de jogadores de Série A. Temos que tentar, nós não desistimos de encontrar um jogador para essa posição. Hoje nós temos 3 jogadores no elenco, que são zagueiros de origem. E nós estamos atrás. E quando a gente achar o jogador certo para essa posição e que a gente possa também pagar o salário desse jogador e que esteja disponível para vir, nós não temos condições de comprar um jogador, nós temos condições de tentar um empréstimo, de um jogador que possa ajudar a gente nessa função, que talvez seja a função mais carente, com menos opções, vamos dizer assim, que a gente tem. Comparativamente, os 2 elencos em números de atletas e de qualidade, quem leva a vantagem nesse clássico? Eu não sei o elenco total do Ceará, quantos atletas tem, né? Hoje nós trabalhamos no campo, hoje nós em condições 23 jogadores, mais os goleiros, né? Eu não sei quantos jogadores o Ceará tem em números, né? Eu sei que o Ceará tem um ótimo time, é um time muito bom, um time que já fez grandes jogos nesse Campeonato Brasileiro, já jogou contra o Cruzeiro, lá jogou, na minha opinião, melhor do que o Cruzeiro naquele jogo que perdeu. Esse enfrentamento com o Fluminense também foi um bom jogo, né, do Ceará. Venceu o Palmeiras agora, poucos dias atrás, aqui. Teve esse confronto contra o Inter, que eu acabei também podendo assistir esse jogo contra um time B do Inter, vamos dizer assim, mas que o Inter lá em Porto Alegre é um time muito forte, ganha quase de todo mundo lá, né? Acho que é a melhor campanha em casa do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o time do Ceará um belíssimo time, é um time que requer muita preocupação de nossa parte. Rogério, em determinados momentos do jogo, inclusive eu até perguntei isso, principalmente as zagueiras quando aparecem por aqui para falar, né? Os zagueiros? Sobre aquela saída de bola, que muitas das vezes, né, fica assim, tão apertado, tão difícil, né, de estar saindo com a bola, ali, principalmente com o Felipe Alves, que a gente sabe que ele, até nas palavras, ele tem uma segurança muito grande. E a gente percebe que às vezes você ali, à beira do gramado, olha para você, você também tem um certo cuidado. Como é que você tem trabalhado isso, você tem cobrado isso dos jogadores, ou você acha isso muito natural, claro, com devidas proporções? Eu acho que quando você é muito apertado, você tem a opção da bola longa, né? E quando você tem espaço, você joga e mantém posse de bola. É um conceito de jogo. Eu não me sinto nem um pouco preocupado, para ser sincero. Eu joguei nessa função no São Paulo exatamente como o Felipe joga e tento moldar ele um pouco, tirar um pouco do Fernando Diniz de jogar a linha muito baixa para que a gente consiga evoluir com essa bola para o campo de ataque, né? Que era uma característica que eu tinha. Então é o modo como eu vejo o jogo. Eu acho que a gente vem evoluindo nesse sentido. Quem propõe a fazer isso está sujeito, logicamente, a cometer falhas, não tenha dúvida. Se você der um chutão para frente, você fica sem a bola, você vai se sujeitar a disputar com os zagueiros a bola, mas você livra ela dali de trás. E tem a opção de você tentar construir o jogo e chegar com uma bola mais controlada no campo de ataque. Tudo é uma questão de... uma proporção que você tem de tentar chegar com ela mais limpa ao ataque e você correr um maior risco. Ou você chegar numa bola longa e tirar seu time e daí brigar a partir disso pela segunda bola, né? Você que já venceu todos os lados do clássico, Rogério, qual é a tua expectativa voltar a ver? Para você vai ser a primeira vez, eu acho que para muita gente também. Fortaleza e Ceará jogando na Série A depois de 26 anos. Eu acho muito bacana de ver dois times como Fortaleza e Ceará. Eu gostaria de ver as duas equipes na Série A ano que vem, né? Esse seria para o estado uma coisa muito, muito positiva, porque
Quando essas duas equipes estão juntas numa mesma série, a tendência é que uma puxe o outro no crescimento, na estrutura, nas próprias contratações. No campeonato cearense fica um campeonato mais forte. Você vê até agora a participação do Ferroviário também, caiu um pouquinho nos últimos jogos, mas eu acredito que vai classificar para disputar o mata-mata, para tentar subir a Série B. O Floresta chegando, uma quase classificação para a Série C vindo da Série D. Eu acho que é um momento positivo para o futebol cearense. E eu sei que é muito difícil Fortaleza e Ceará, os dois permanecerem na Série A. Mas se isso acontecer, eu acho que vai ser extremamente positivo para a parte esportiva do estádio, enfim, do estado. Seria excepcional para que uma equipe continuasse puxando a outra, continuasse querendo acompanhar uma a outra no desenvolvimento. Só isso que faria com que o futebol cearense continuasse em evolução. Rogério, as duas equipes estão com muitas coincidências nesse campeonato, as campanhas são quase iguais. Assim. Com esse equilíbrio todo, esse jogo se torna ainda mais naquele do detalhe, definido no detalhe. Sem dúvida. Hoje quase todos os jogos são assim, a não ser quando uma equipe tem uma superioridade muito grande sobre a outra, né? Senão é um jogo muito parelho, normalmente acontecem jogos parelhos, placares não tão elásticos, né? E é o que deve ser um jogo bem disputado. Como foram todos os 4 clássicos nesse ano, foram bem disputados, deve ser um jogo com as mesmas características. Valeu! Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time. E, principalmente, das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, campeão brasileiro Série B 2018, Ferroviário, campeão brasileiro Série D 2018, Ceará, bicampeão cearense 2017-2018. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará, Ferroviário e de qualquer time, você pode ligar no 98616-2186, 98616-2186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso blog esportivo é Maurício Retro Pôsteres.